Mas por que agora? Por que depois de tanto tempo? Eu sou a Laísa, você está no Passe Adiante e hoje a gente vai tentar responder essas perguntas. Se é novo por aqui, nova por aqui, peço que se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, dê joinha no vídeo, salve o link e mande para as pessoas depois. Essas perguntas e perguntas similares emergem na cabeça de muitas pessoas sempre que denúncias de assédio, abuso ganham a mídia, como aconteceu com o DJ Ives, como aconteceu com tantas outras subcelebridades ao longo desses últimos tempos. E com pessoas anônimas também, que acontecem todos os dias. E a resposta é porque quando você está numa situação de abuso ou de violência, tem muita coisa envolvida. Tem culpa envolvida, tem vergonha envolvida, tem dependência envolvida e tem esperança envolvida, né? A dinâmica do abuso, ela não começa na agressão. Ela vai progredindo até chegar na agressão física. Antes vem as agressões verbais, vem a tortura psicológica, vem a dependência emocional, a dependência financeira, vem a culpa em que o abusador te envolve, te fazendo acreditar que você merece estar passando por aquilo tudo, que você é responsável por aquilo que está acontecendo, quando claramente não é verdade. E aí a gente ainda pergunta, a gente ainda questiona a vítima. Por que ela demorou tanto para tomar uma providência? Por que ela demorou tanto para falar alguma coisa, para fazer alguma coisa? E ela demorou tanto porque ela não tinha força, porque ela não tinha coragem, porque ela tinha medo, porque às vezes ela tem filhos com esse abusador ou com essa abusadora. Na maior parte das vezes, os abusos são cometidos de homens contra mulheres, mas o contrário também acontece em menor proporção, mas é bom que a gente tenha isso em mente. E por que eu tô falando sobre isso? Porque a gente precisa parar de questionar a vítima. A gente tem que começar a questionar e punir e excluir os abusadores. Tomar medidas para que esse tipo de situação aconteça cada vez menos e até chegar num ponto que não aconteça nunca mais. E como que a gente faz isso possível, né? Como que a gente torna isso real? É ensinando, é falando sobre igualdade de gênero, é falando sobre igualdade em suas mais variadas formas, é falando sobre respeito, é falando sobre leis, sobre direitos, deveres. E a gente tem que fazer isso dentro de casa, fora de casa, tem que fazer isso na escola, desde pequeno. Porque senão a gente vai continuar se deparando com diversas notícias de mulheres e homens e trans e pessoas que são mortas todos os dias porque estavam num relacionamento abusivo ou porque foram vítimas de abuso ou violência, e quase sempre isso acontece dentro de casa, ou seja, o agressor quase sempre é alguém que a vítima conhece, é alguém de quem a pessoa tem medo, né? É alguém que exerce uma figura de autoridade ali para aquela vítima, então ela tem medo de tomar uma atitude, ela acha que não vão acreditar nela, ela tem vergonha daquilo que aconteceu, ela tem culpa por aquilo que aconteceu. E até quando? Né? Só no ano passado, lembrando que a gente está num contexto de pandemia em que as pessoas estão mais dentro de casa, então as chances de uma pessoa que está num contexto de abuso sair dele fica ainda menor, né? Só no ano passado a gente teve quase 700 mil denúncias de violência doméstica, e a gente sabe que esse número ele não corresponde à realidade, porque muitas mulheres e homens, muitas, né, pessoas que estão vivendo uma situação de abuso ou violência, elas não denunciam. A gente sabe que muitas vezes as pessoas, elas até têm a coragem de ir lá e denunciar, mas não levam a denúncia adiante, porque tem medo de sofrer retaliação, tem medo de ser privado do convívio dos filhos, às vezes não tem uma outra forma de se sustentar, né? A questão da dependência financeira que eu comentei, tem a questão da dependência psicológica, porque a pessoa abusadora, ela te envolve de maneira tal que você acha que você
não consegue existir longe dela. Você não é um ser completo se não tiver com ela do lado. E tudo que ela te fizer de ruim é porque você fez alguma coisa errada. E eu tô aqui como pessoa que já esteve em relacionamentos abusivos, como pessoa que já sofreu abuso e violência, para dizer que não é fácil tomar uma atitude. Não é fácil passar por cima disso tudo e fazer alguma coisa. E é algo que vai te assombrar provavelmente pela vida toda. Mas é possível tomar uma atitude, é possível sair desse ciclo. É possível buscar dentro da gente, nos recônditos da nossa alma, maneiras de ir minando as formas de abuso que a gente vem sofrendo. A gente pode sim falar com as pessoas, mas não vão acreditar em mim, não vão me levar a sério, vão dizer que a culpa é minha, vão dizer que eu que causei isso, e bom, você não causou isso. Se as pessoas não acreditam em você, procure outras pessoas, até achar alguém que acredite, que te ajude a sair disso. Eu fui acompanhando aí a questão do DJ Ives, fui acompanhando tantos outros casos que aparecem aí, e fora os casos de feminicídio, né, quando o abuso chega na sua forma mais extrema, que é a morte de uma pessoa. E aí eu tô falando do feminicídio aqui, pensando no caso das mulheres, mas relembrando que o contrário acontece, né, mulheres abusadoras também existem, embora, de novo, menor proporção. E aqui a gente tem que pensar nas pessoas, né? A gente tem que ser mais acolhedor e menos hipócrita. Não adianta eu dizer que sou contra machismo, que sou contra homofobia, que sou contra racismo, que sou contra todos esses ismos, e vejo um cara tendo uma postura machista, homofóbica, racista, ou uma mulher tendo uma postura misógina, porque isso também existe, racista, homofóbico, o que quer que seja, e eu não tomo nenhuma providência. Eu vejo alguém levantando a voz para uma pessoa e não falo nada, porque em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, e a gente tem que meter o faqueiro inteiro. A colher, o garfo, a faca, a colher de chá, tudo, porque essas pessoas, elas não vão provavelmente elas não vão sair daquilo ali sem um empurrãozinho. E você que tá vendo a situação, ou que desconfia que isso esteja acontecendo com alguém que você conhece, toma uma atitude, conversa com a pessoa, seja um porto seguro para aquela pessoa, para que ela consiga ver que ela não é responsável, que ela não é culpada, que ela pode viver de outra maneira. Se ela é financeiramente dependente, a gente pode buscar formas dela ir adquirindo sua independência financeira. Se ela tem filhos com esse abusador, com essa abusadora, que esses filhos estão sendo prejudicados, e permanecer com essa pessoa não está ajudando essas crianças. Ao contrário, né? Vai gerar um ambiente de muito mais trauma, dor e sofrimento. Eu acho que não dá pra gente não falar sobre isso. Não dá pra gente se omitir em relação a isso tudo. E é por isso que esse vídeo está sendo feito. Porque eu tô cansada. Eu tô cansada de ser assombrada pelo passado. Eu tô cansada de ver as coisas se repetindo com outras pessoas, com outras mulheres, com outros homens, com outros LGBTQIA+, que sofrem violência e abuso todo santo dia, porque a gente não muda nosso modo de pensar. A gente muda o discurso, né? A gente fala politicamente correto, mas a gente não faz, a gente não age, a gente só fala, a gente não faz, a gente tem que passar a fazer. A gente tem que passar a denunciar, a gente tem que passar a punir, a gente tem que passar a ensinar, né? Eu sempre digo que não adianta você ensinar as mulheres que elas têm direito à independência, à autonomia, que elas podem ser empoderadas, se de outro lado a gente não ensina aos homens que eles não podem ser babacas, que eles não podem sair batendo, xingando e torturando a menina porque ela disse não.
porque ela não estava afim, porque ela não quer mais. É uma via de mão dupla, sabe? E se a gente não caminha nesses dois sentidos, a gente não se encontra num lugar comum em que esse tipo de coisa para de acontecer. Talvez eu tenha sido um pouco confusa aqui na minha argumentação, mas o ponto é, se você é uma pessoa que está se vendo numa situação de abuso ou violência, se você é uma pessoa que já passou por isso, se você é uma pessoa que conhece alguém que esteja passando por isso, é muito importante saber que a responsabilidade não é da vítima. A culpa não é da vítima. Por mais que tudo diga o contrário, que tudo faça parecer o contrário, a culpa não é da vítima, a responsabilidade não é da vítima. E a gente tem que buscar meios e formas e garantias de que esses agressores, esses abusadores sejam presos, punidos.